Foi, né? E a minha tela foi aí? Sim, Foi, né? estamos vendo aqui. Tá bom. Bom, beleza. Bom, gente, então, acho que aqui é mais um bate-papo, me apresentar. Eu sou Daniel, sou um dos fundadores da Pris. A gente tem trabalhado com esse tema de remuneração variável tem um pouco mais de 10 anos, né? Principalmente essa parte de incentivos de longo prazo, que é o foco nosso hoje, né? E, então, participei aqui desde o início da nossa caminhada no tema. A gente começou, né, com ter um sistema para gestão, quando era um assunto ainda super novo aqui, restrito no Brasil, né? E aí hoje a gente já tem uma estrutura e uma base de clientes bem ampla sobre o assunto, então a gente acabou também combinando um pouco de conhecimento que a gente tinha, a gente veio da área de finanças, né? E aí conversa bem com esse tema de ações e opções, então o conhecimento prévio que a gente tinha dessa parte com a parte de remuneração que a gente foi aprendendo, né, ao longo do trabalho. E aí hoje, rapidinho também sobre a Pris, né, a gente trabalha em duas grandes frentes, uma parte mais de consultoria e treinamento sobre o tema, então a gente tem até um EAD que é disponível aí, a gente pode compartilhar depois informações para quem quiser aprofundar um pouco mais, e a gente tem também a parte sistêmica para gestão de planos, e aí, né, vou passar rapidinho aqui mesmo, a gente trabalha com várias empresas, diferentes setores, diferentes portes, e a gente já fez também, né, consultorias aí para mais empresas também, além daquelas que a gente cuida dos planos de longo prazo, tá? Bom, então, uma introdução bem rápida, até para a gente ir logo para as perguntas, que eu acho que pode ser a parte mais rica. Acho que essa parte, né, assim, de forma geral, todo mundo aqui já deve saber, né, da composição de pacote de remuneração, mas, né, algumas formas de classificar isso, né, a gente tem separação aí de um pacote fixo e variável. O fixo, né, geralmente salários e benefícios, variável, aí você pode ter ou não esses componentes, né, uma parte de bônus anual, né, que muitas vezes é pago via PLR, tem uma parte, dependendo do tipo de função, tipo de empresa, que pode estar de alguma forma associada ao desempenho individual, né, um bônus de venda, por exemplo, né, comissão, e a parte de longo prazo, que é o nosso foco aqui hoje. E aí, cada um desses componentes vai ter, normalmente, um papel diferente do ponto de vista de estratégia de remuneração, né? Então, dependendo do tipo de negócio, da posição da pessoa na empresa, né, do momento da empresa, você pode ter composições diferentes dentro do pacote de remuneração. E aí, falando especificamente de longo prazo, né, assim, geralmente alguns objetivos estão ligados ao aspecto de retenção, por isso longo prazo, né, a troca ali da permanência do trabalho durante um tempo ao pagamento, né, a questão de alinhamento com os acionistas, né, com os sócios da empresa também é recorrente, apesar de não ser 100% necessário, né, e aí com isso, né, assim, a troca é um pouco, por um lado, o acionista quer um bom desempenho no longo prazo do negócio, para não ter, até contrabalancear em alguns casos, planos de bônus, né, que às vezes, a todo custo, algum executivo, algum gestor quer bater uma meta naquele ano para conseguir o bônus, mas isso impacta anos seguintes, né? Tem exemplo clássico, né, que às vezes reduz o custo de manutenção agora, você atinge um lucro bom esse ano e ano que vem a bomba, né, nos próximos anos a bomba estoura. Então, pode ter um pouco essa complementariedade dos pacotes. E aí a gente tem também, né, aqui como do ponto de vista colaborador, normalmente o longo prazo ele não faz parte do planejamento financeiro da pessoa, né? Vai ser um plus ali no longo prazo, e aí, óbvio, se é uma empresa que performou bem, cresceu bastante, dependendo do quanto a pessoa recebeu, realmente pode ter um valor até significativo envolvido, né? Então, é um pouco esse pano de fundo. E aí eu falei um pouco dos objetivos, então, esses são os objetivos que normalmente a gente vê nas empresas que a gente tem trabalhado. Não necessariamente todas têm todos os objetivos, né? E não necessariamente todos os objetivos têm a mesma relevância. Mas o primeiro é bem comum, essa ideia de garantir o alinhamento dos sócios, acionistas com o do participante. E aí, nesse cenário, é muito comum que, de alguma forma, o pagamento do longo prazo fique vinculado ao valor do negócio, seja entregando ações, seja entregando opções, né, ou alguma outra estratégia que vincule. Um segundo objetivo é o de retenção, né, de retenção de pessoas-chave. Então,
quando a gente fala do termo de vesting, já, né, vou falar um pouquinho disso, geralmente você está fazendo essa troca, né? Você trabalha aqui X tempo, e aí em troca disso você tem direito a Y, né? Atração, e isso para posições, alguns tipos de posição, isso tem sido bem relevante, até é comum ter anúncio de vaga, né, em que o stock option ou algum outro tipo de plano de longo prazo já é explicitamente divulgado como componente do pacote. Então, é isso, aumentando a competitividade no mercado, quanto mais gente tem, mais gente precisa ter, né, para você se manter competitivo dentro do seu pacote de remuneração. Um quarto ponto, pode ser bem útil, dependendo do tipo de plano, é você conseguir ter uma remuneração competitiva sem precisar queimar caixa no curto prazo, né? Então, qual que é a ideia aqui? No caso do stock option, por exemplo, você está dando a possibilidade da pessoa, desde que ela cumpra um prazo de vesting, ela lá na frente comprar ações por um preço definido. Então, isso uma transação, né, do ponto de vista da empresa, que não consome nenhum recurso financeiro, concorda? Basicamente, se for nesse formato que eu falei, inclusive ela vai gerar caixa lá na frente, porque o participante ainda vai pagar para a empresa e geralmente, ou muitas vezes, fazer um aumento de capital, emite novas ações, tem entrada de caixa, você tem um novo sócio, né? Então, dependendo do momento da empresa, pode ser até importante. A empresa de alto crescimento muitas vezes precisa de recursos para contratar, para investir, né? Então, uma estratégia de longo prazo pode caber bem nesse momento. Tem algumas empresas que têm o item 5 ali, como ideia do plano de longo prazo, vincular um reinvestimento do que ela paga como bônus anual, né, que a gente chamou de CP aqui, no negócio. E aí, provavelmente, alguns já ouviram, né, de planos de partnership, planos de matching. É basicamente esse conceito, né? Você dá a possibilidade da pessoa investir de alguma forma no negócio, vai ter as condições, seja de desconto, de contrapartida, de vesting, mas se permite que a pessoa entre como sócia efetivamente no início, né? E aí um pouco diferente do que eu falei do exemplo do stock option, né? No caso, que você chegou a pagar e aí o dinheiro, de alguma forma, potencialmente voltou até para a companhia, dependendo de como é desenhado esse reinvestimento. Não é incomum, e tem sido cada vez mais comum, na verdade, você também vincular o ILP a uma meta de longo prazo. E aí, né, a gente tem clientes, por exemplo, que vincularam a abertura de capital, né? Então, o IPO, por exemplo, ser uma condição de vesting, tem uma série de outros indicadores que podem ser usados, né? Acho que não vou entrar nesse livro de detalhe agora, a não ser que tenha uma pergunta depois, mas né, indicadores vinculados ao crescimento da empresa, ao valor da ação, né? Um que tem sido muito comum é o TSR, que é o Total Shareholder Return, que no fundo é basicamente o delta crescimento do valor da ação num período, né? E você vincular o quanto você paga também esse indicador. Pode ter um indicador financeiro, né, EBITDA, receita, lucro, e aí vai depender um pouco do que a empresa quer. E isso é uma forma de você reforçar ainda mais o item 1 que eu falei, né? Então, assim, o acionista, os sócios ou, né, a direção tem um objetivo ali no médio e longo prazo, além de potencialmente vincular o valor do negócio, né? Não necessariamente precisa ser, mas potencialmente vincular o valor do negócio, você poderia ainda ter uma regra adicional que paga se ou quando, ou dependendo do quanto aquela meta for atingida. E aí, por último, o objetivo de algumas empresas, apesar de aí já ter um quê de risco relevante, é você ter um pacote de remuneração interessante e que ainda você consegue pagar recolhendo menos do que você pagaria como um salário, né? Recolhendo menos imposto de renda da perspectiva do participante e também tendo um custo ali de encargos adicionais menor do que você teria também como uma remuneração convencional. Mas isso é um ponto bem controverso, né? Porque o entendimento do fisco pode ser de que o plano tinha uma natureza remuneratória, e aí tem uma discussão grande sobre isso, né? Acho que não é o foco hoje, né? Daria falar uma tarde inteira sobre isso, mas um plano com a natureza remuneratória, aí, de qualquer forma, você incidiria todos os encargos, né? E também teria o pagamento de 27,5% ali para o ponto de vista do participante, né? Inclusive, é indicação de que você retenha na fonte como empresa. Mas existem planos que você consegue caracterizar como uma natureza mercantil, e aí você não tem nada disso, você vai ter só o ganho de capital do ponto de vista do participante, né? E como não existe uma legislação específica, aí a gente está falando de até um apetite a risco e o quanto a empresa consegue, né, definir uma estratégia ali para se posicionar ou posicionar seu plano como mercantil. Um último slide que a gente acha que eu gosto muito de compartilhar, porque tem muita
muita confusão de nomenclatura, de plano, né? Então, foi um frameworkzinho que a gente criou para ajudar a entender os tipos de plano existentes, né? Então, primeiro nível aqui de separação, a gente pode estar falando de um plano de alguma forma vinculado ao valor da companhia ou não. Se ele está vinculado, ou se ele não está vinculado, normalmente a gente vê ali um bônus de permanência, um bônus de longo prazo, pode estar vinculado à meta de longo prazo, mas o grande ponto aqui é que ele não está vinculado ao valor, não é um plano de ações, não é um plano de opções, né? Ele é um bônus que depende da permanência, mas vinculado a alguma outra conta, pode ser um múltiplo de salário, né? Alguma coisa multiplicada a alguma meta de longo prazo. Existem também, são raros, mas existem planos em que a empresa se compromete a distribuir um lucro futuro, né, de anos futuros, para determinado participante, desde que eles cumpram aquelas regras, né? Então, vamos supor, daqui 3 anos, quem entrou, quem está aqui agora, fica aqui daqui até 3 anos, vai ter X% do lucro desse ano distribuído, né? E aí você acaba vinculando também ao lucro de longo prazo. Bom, e aí dentro do universo de planos vinculados ao valor da companhia, a gente tem 2 classificações aqui. A primeira classificação é a natureza do instrumento. Se a gente está falando de um plano que você vincula o pagamento a ações, vamos chamar cheias, né, ações mesmo, ou se a gente está usando o conceito de opções, e aí quem não for, né, quem não tiver muita familiaridade ainda com a diferença dos dois, né, a opção é um direito que alguém recebe de comprar uma ação por um preço pré-definido e por um prazo pré-definido. Então, né, eu falo assim, olha, fulano, você pode comprar ações dessa companhia por R$ 10, você tem, por exemplo, 10 anos para fazer isso, e você precisa ficar aqui, sei lá, 3 anos como prazo de vesting. Então, a partir do terceiro ano, a pessoa vai passar a avaliar, poxa, eu posso pagar R$ 10 nessa ação, quanto que ela está valendo? Né? Se ela estiver valendo menos do que 10, naturalmente eu não vou pagar, né? Eu não vou exercer minha opção, como ela é um direito, não uma obrigação, eu não exerço minha opção até que eu conclua que vale a pena eu ter esse desembolso, né? E aí, geralmente, isso é feito quando o strike price, né, o preço de exercício da opção, que é os tais R$ 10 que eu falei, ele é menor do que o valor da ação naquele momento. Então, uma outra forma de falar assim, né, se a pessoa já está acostumada com o conceito de opção, o plano de ação é uma opção com preço de exercício zero, né, porque a pessoa recebe a ação automaticamente, né? Então, a diferença dos dois é que, de forma geral, um plano de ações, você entrega a ação desde que a condição seja cumprida, e no caso da opção, você entrega o direito a comprar uma ação para a pessoa com algumas regras estabelecidas, né, especialmente o preço de exercício e o prazo. E aí a segunda dimensão é como que você efetivamente liquida esse plano. O que é que eu entrego para essa pessoa? Eu vou entregar ações mesmo, né? Então, se eu sou uma limitada, a pessoa vai receber cotas. Se eu sou uma SA, a pessoa vai receber ações, ela vai virar sócia formalmente. Ou, se eu vou pagar isso em dinheiro, são os planos liquidados em caixa, que muitas vezes são chamados de phantom, né? Phantom só porque, né, não tem uma ação efetivamente envolvida, você vai indexar seu pagamento ao valor da ação, mas você não tem efetivamente um sócio, né? Um sócio meio que virtual, que você liquida o plano naquele momento. E aí, provavelmente, vocês já ouviram os nomes, né? Então, tem os planos de stock options, que talvez sejam os mais famosos, e aqui a gente acha importante essa figura também para dar uma desmistificada, né? Porque tudo é stock option dependendo de onde a gente está, né? Mas na verdade, não, tem um plano de stock option aqui que é assim, assim, assado. Não, então não é exatamente um plano de stock option, né? Ele é um plano de longo prazo, mas isso não é uma opção, né? Então a gente vai entendendo, é um pouco, né? Antigamente o pessoal falava, né, Brahma, acho que hoje menos, né? Mas vou tomar uma Brahma, eu vou tomar uma cerveja, não necessariamente uma Brahma, né? Então aqui é meio que o stock option é a Brahma do ILP. E aí você tem os outros tipos, né? Então, por exemplo, o espelho do stock option é a opção fantasma, né? Então, que seria o pagamento desse delta entre o valor da ação e o preço de exercício. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa não precisa desembolsar nada, né? Ela só fala assim, olha, o delta agora, naquele exemplo que eu falei dos 10 como preço de exercício, se a ação for 12, o delta é 2. Então, a empresa poderia pagar simplesmente R$ 2, né? Sem ter outras transações envolvidas. Na coluna aqui das ações, então, tem os planos de ações restritas, que assim, cumpriu as condições de carência, de vesting, toma as ações. E as ações fantasmas, que são o espelho, a mesma ideia, né? Se a ação vale 10 naquele momento, toma os R$ 10, é o valor cheio da ação. E aí, dentro desses planos, né, a gente pode incorporar, só um parênteses, né? Existe um tipo de plano que é pouco comum aqui no Brasil ainda, talvez está começando a aparecer agora,
que são os planos de compra de ações em que a empresa permite que os funcionários comprem ações, talvez com algum tipo de desconto. Tá? E eles são parecidos um pouco com a ideia do matching, que é o que eu ia falar agora, que são planos que permitem que a pessoa compre alguma coisa, ações geralmente, para entrar no plano, e em contrapartida ele vai receber algum desses tipos de plano da empresa, né? Então, assim, olha, você não é obrigado a receber o seu ILP, né? Você vai depender do seu interesse aqui em investir. Se você investir, por exemplo, a cada ação que você comprar, eu te dou uma ação restrita. E aí, você ficando aqui 3 anos, você recebe essa minha contrapartida, você automaticamente já dobra sua quantidade, né? Então, podem ter planos que têm esse requisito inicial de investimento, que é o que chama geralmente de matching, pode ter planos vinculados a condições de performance da companhia ou individuais, né? E essas condições de performance são as metas de longo prazo, que podem ser condições, né, de vesting. Então, além do tempo, que é muito comum aqui, a gente pode ter metas a serem batidas para que uma determinada quantidade seja entregue. E eu falei que esse era o último, mas só um último de verdade agora, porque eu sei que dá uma certa confusão de alguns termos, né? Então, um termo que talvez alguém já tenha ouvido aí, alguns pessoas tenham ouvido, é o cliff. Cliff é o prazo mínimo de vesting. Então, se a pessoa sai antes do que é chamado cliff, né, o primeiro prazo de vesting, ela geralmente sai zerada. Ela sai zerada do plano de LP. E a partir do cliff quer dizer, então, que ela tem algo a receber. Tá? E as condições de vesting, então, são as condições de aquisição de direito. Você só tem direito a receber aquelas ações, aquelas opções, o que quer que seja, desde que você, né, fique na empresa, que seriam as condições temporais, ou, tá? Pode ser e também. As condições de performance sejam atingidas, e elas podem ser da companhia, podem ser individuais, etc. Às vezes tem uma certa confusão entre vesting e lock-up. A diferença basicamente durante o prazo de vesting, não é da pessoa o ILP ainda. Agora, durante o lock-up, é da pessoa, ela só não pode vender. Né? Então, as ações já são suas no lock-up, né? Você já cumpriu o vesting, recebeu as ações, agora você tem um período que você está travado de vender essas ações, geralmente para reforçar o alinhamento de interesse do participante com o acionista. Por quê? Porque quando ele está em lock-up, ele é um acionista. Quando você tem as ações, você não pode vender, então, obrigatoriamente, você é um acionista. E vencimento, que é uma outra variável de tempo, geralmente faz parte dos planos de opções. Então, como eu tinha falado, né, a opção ela tem duas variáveis principais, que são o preço de exercício e o vencimento. O vencimento é o prazo máximo que a pessoa tem para pagar o preço de exercício e receber as ações. Pode ser que algumas condições de performance também tenham uma data máxima limite. Né? Então, vamos supor, a companhia fala assim, olha, a gente tem que fazer a IPO e a gente tem até, sei lá, 2025 para fazer. Então, a gente poderia falar que o 2025 é o vencimento dessa condição de performance. Também seria um caso de vencimento. Mas esses são os nomes relacionados a tempo mais usados também dentro de LP. Né? Pode ter alguma outra terminologia, mas geralmente vai fazer parte de algumas dessas. Então, assim, eu acho que de introdução, né, de pano de fundo, era isso. Eu posso mostrar alguns benchmarks depois, mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente abrir para algumas perguntas. Deixa eu já ver aqui, eu não tinha aberto o chat, deixa eu pegar algumas aqui. Tem uma aqui, duas, aliás, Daniel, eu posso fazer aqui para você. Uma é, Bora. Por exemplo, cooperativa médica, como é a Unimed BH, né? Existe algum programa de ILP para esse público, negócio? Vou até estender, né? Tem diferenciação, assim, por tipo de setor, alguma coisa? Ou como é que funciona? Na verdade, não tem, né? Assim, pode ter, sim, planos para esse tipo de negócio. Até por curiosidade, meu pai é da Unimed, né? Então, diz quando ele me conta como funciona a cooperativa. Mas, então, assim, você pode criar regras, e eu sei que lá tem, eu não sei exatamente as regras, eu posso depois perguntar mais detalhes, mas eu sei que à medida que o tempo passa, né, a pessoa vai recebendo uma participação maior na cooperativa, e quando ele sai, ele meio que vende a participação, né? Então, isso é muito parecido com o que o pessoal chama, geralmente, de planos de partnership, que é muito parecido com o que está aqui nesse plano de compra de ações, se a pessoa paga para comprar essas ações. Se ela recebe simplesmente porque ela ficou um tempo, é muito parecido com esses planos de ações restritas. Tá? Então, assim, não é muito diferente do que está aqui. Tá? Assim, faz todo sentido ter isso em cooperativa, sim. Né? Claro que você vai ter que pensar se você quer que a pessoa efetivamente compre, né? Se basta ela ficar um tempo, se vai associar a condição de performance, mas acho que a lógica é muito parecida.
Um ponto que é importante na cooperativa é que, geralmente, você vai precisar definir a regra de saída da pessoa, né? E aí, até puxando já esse assunto, isso vale para a empresa também, somente capital fechado. E por que para capital fechado, né? Porque você não tem a liquidez da bolsa para a pessoa simplesmente ir lá e vender as ações. Então, pós a pessoa transformar a sócia ou cooperada, você vai ter provavelmente um regulamento, né? O acordo de acionistas, de cotistas, né? Eu não sei como é que chama o documento da cooperativa que rege essa relação entre os cooperados, mas que vai estabelecer também todos esses critérios de saída. Então, se a pessoa sair por livre e espontânea vontade, provavelmente ela vai ter uma condição, um preço que ela recebe pelas ações calculados de uma forma. Se for, sei lá, invalidez, talvez tenha outra regra. E se for porque ela ficou tanto tempo e aposentou, vai ser provavelmente outra regra. E aí, como você não tem um valor de mercado daquela empresa, daquela cooperativa, provavelmente você vai precisar atribuir essas regras nesse contrato, não necessariamente no contrato de LP, mas um contrato que é pós-ILP. Né? Assim, a pessoa virou sócia, você também vai ter algum contrato que rege essa relação. Então, nesse contrato, você vai precisar estabelecer esses critérios. Tá? Bacana, Bom, vamos lá, Matheus. Não sei se já tinha outra na fila ou você passa o Matheus aí. Pode ir, Matheus. Vai lá. Bom, Daniel, existe alguma regulamentação, alguma lei que a gente deve estar atento quando a gente vai implementar uma LP na empresa? Eu preciso respeitar alguma norma? Ou isso é um acordo interno, né? Entendi. Esse é um problema para o Brasil, tá? Assim, então, tem na lei das SAs, fala da possibilidade de ter plano de opções, mas, assim, é tipo isso que fala, né? Não tem uma regulamentação específica do aspecto tributário, previdenciário, aquilo que a gente já tinha falado, né? Então, a gente, às vezes, vai se baseando nas jurisprudências, né? Decisões do CARF, vira e mexe tem empresa que é autuada, discute no CARF, tem casos na justiça, e aí o que tem de norma, na verdade, é uma norma contábil, né? Mas a norma contábil, ela, na verdade, não define o que pode ser feito, né? Ela define como você reconhece o que foi feito. Então, né, meio que nesse aspecto, é um pouco uma página em branco. Não tem, é diferente da PLR. Para a PLR, para você conseguir o benefício fiscal da PLR, tem uma série de requisitos, né? Você pode até fazer um bônus que não respeita esses requisitos, aí você, né, trata talvez como uma remuneração. Você tem essa flexibilidade, você não tem um benefício fiscal. Mas em LP nem isso a gente tem, né? Então, né, na verdade, não tem, né? Você olha a norma tal, a regulamentação tal, o que tem, como eu falei, é a norma contábil, que chama CPC-10, que é a norma internacional IFRS 2, é a mesma norma, o CPC-10 é só o pronunciamento aqui no Brasil, mas é copy-paste mesmo, tá? Desculpa, pode falar. Não, tem mais perguntas aqui. Você quer finalizar a sua fala? Eu posso? Não, podemos seguir. Vou dar a pergunta da Rebeca primeiro, depois eu falo do Fabrício. Então pode ir, vai lá. A da então, Rebeca é sobre aplicação para PJ ou a prática ou seria para CLT, CLT, né? isso. Então, assim, eu acho que um pouco o complemento até da pergunta do Matheus, né? Como não tem uma regra, não tem restrição para você aplicar para PJ, e inclusive do ponto de vista contábil, a norma fala que a norma trata casos de prestadores de serviço, né? Então, se você fizer um ILP para prestador de serviço, você vai ter que respeitar essa norma. Então, assim, meio que a gente sabe que pode, né? Porque a norma contábil prevê que existe esse caso e não tem nenhuma outra restrição, tá? Então, a resposta é sim. E aí, sobre a pergunta anterior, que era da Fabrícia, né? Sobre previdência privada seria considerada ELP ou benefício? Isso varia de como a companhia quer comunicar, para falar a verdade. Tá? Assim, na apresentação que a gente preparou hoje, na terminologia que a gente usa na PRIS, a gente chama a previdência privada de benefício, ainda que a gente entenda que tem um prazo de aquisição de direito, tá? Mas, assim, não tem nenhuma... essa linha aí é meio... né, não é super limitada, né? Você poderia falar, sim, que a previdência é um componente de longo prazo, né? Um componente com foco de retenção, porque geralmente tem um prazo para a pessoa ter direito a 100% da coparticipação da empresa, né? Então, assim, você poderia chamar também, tá? Mas
Para o que a gente chamou hoje aqui, não, tá? O que a gente chamou hoje, a gente está falando especificamente ou de bônus de permanência ou desses planos vinculados, de alguma forma, à ação. Tem uma outra pergunta aqui da Mariana, que é: quais suas recomendações para implantar um stay bônus na empresa de sociedade limitada? Tá, assim, é super amplo, tá? Então, o que a gente faz normalmente, a gente pergunta bastante coisa sobre o objetivo da empresa com o plano, o momento do negócio, né, que é um aspecto relevante, a indústria, se tem perspectiva ou não, até da empresa ter um evento de liquidez, né? Então, assim, pelo que você falou de stay bônus, eu estou presumindo que é um plano que está do lado esquerdo aqui da imagem, né, que é indiferente do valor da companhia. E aí, assim, provavelmente você vai comparar, avaliar múltiplos de mercado, né? É uma coisa que é importante, avaliar a remuneração total da pessoa, né? Então, somando o salário, o curto prazo, o longo prazo, eu estou competitivo? Quanto que eu estou competitivo? E aí pode ser que o seu stay bônus tenha também um papel de te tornar mais competitivo, né? Como negócio. E uma preocupação que é importante também é só assim, se você não está só empurrando com a barriga um problema, porque o stay bônus simples, ele vai gerar um desembolso de caixa de qualquer forma, né? Então, se é uma empresa que não é tão geradora de caixa ou está no momento de investimento, pode ser pode ser um problema daqui a pouco, né? Você vai ter que liquidar esse plano em dinheiro, e aí poderia ser algo evitado com alguma outra alternativa. Agora, se é uma empresa geradora de caixa, e né, a gente já fez alguns trabalhos até com empresas familiares que eram geradoras de caixa, optaram por um stay bônus com base em múltiplo salarial e metas de longo prazo, né? E funciona super bem também, dependendo do caso. Você evita, a grande vantagem, talvez, ou uma delas, é que você evita essa discussão de valor da empresa, né? Se é uma empresa de capital fechado, nem sempre essa informação está disponível, e aí você evita falar em valuation. Teve um caso que a gente fez até que um sócio falou assim, não quero nem saber o valor do negócio, porque vai que eu fico com vontade de vender. Então, vamos fazer um stay bônus, e aí a gente não fala sobre valor de empresa. O Daniel, eu tenho uma pergunta. É comum, eu imagino, que esse plano de LP seja vinculado a outros planos que a companhia, que a empresa tem, né? Do tipo plano de carreira, plano de remuneração, plano de avaliação de desempenho. Isso realmente é uma coisa comum e como é que geralmente as empresas fazem esse tipo de vinculação? Algum exemplo que você tenha? Alguma coisa para falar assim? Tem, bom ponto, né? Então, assim, tudo isso pode estar de alguma forma conectado, tá? Então, assim, em relação ao plano de carreiras, é comum que a elegibilidade dependa de onde a pessoa está, né? Então, inclusive a porcentagem de um determinado nível na estrutura organizacional que é elegível. Então, tem empresa que todo mundo é elegível, né? Tem empresa que fala, olha, todos os diretores são elegíveis, sei lá, gerentes ou gerentes executivos X%, coordenadores Y%, geralmente vai diminuindo, né, a proporção de pessoas em cada nível. E a segunda variável também, muitas vezes, muda o número de salários ou o tamanho do ILP que você concede a depender do nível. Em relação à avaliação de desempenho, também é comum. Por exemplo, nesse caso que eu falei, vamos supor que 30% dos coordenadores são elegíveis em uma empresa. Como é que você vai escolher os 30? Geralmente vai falar com a avaliação de desempenho, né? Então, as coisas, dependendo de como a empresa desenha, elas vão se conectar sim, tá? E a competitividade geralmente sendo analisada por nível no plano de carreiras, até para você definir qual a referência de múltiplo de salário, né, ou de tamanho de LP que você vai dar para cada um desses níveis. Então, as coisas todas se conversam, né? O ILP faz parte da estratégia de remuneração como um todo, né? Então, a gente não pode olhar para ele isoladamente, não. Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui que é possível proteger um plano de LP de uma possível reclamação trabalhista, onde o colaborador alega que o benefício tem caráter de remuneração e pede receber os direitos sobre o valor da ação? Assim, tem risco, né? Então, algumas práticas, né? Assim, tem empresa que efetivamente trata como remuneração, vai fazer todos os recolhimentos, e aí a discussão pode ser se a empresa desligar a pessoa antes do vesting, se ela tem direito a alguma coisa ou não. E aí tem empresas até que já pré-definem que a pessoa tem direito pro rata, tá? E aí, nesse caso, assim, não teria muito risco pelo que a gente já viu de jurisprudência. O caso que pode ter risco é se a empresa unilateralmente, né, desliga a pessoa
alega que ela não teve a possibilidade de cumprir o contrato, né, e ela tinha que receber proporcionalmente ao período que ela ficou. Esse risco existe, tá? E aí vai depender um pouco do entendimento. A gente já viu decisões a favor dos dois lados nessa discussão específica. Em relação ao plano ter natureza remuneratória mercantil, assim, o que a gente vê de alternativa que algumas empresas tratam como mercantil são dois casos, ou o plano de stock option ou o plano de matching de ações. E aí, para cada um desses casos, vai ter mais requisitos, né? Mas, de forma geral, por que esses planos abrem essa possibilidade, tá? Não estou falando que eles vão ser vistos pelo fisco como mercantis, não, mas a questão é, os dois tipos de plano te possibilitam argumentar que a pessoa tinha a opcionalidade no matching, eu acho até mais fortemente, porque a pessoa participa se ela quer, né, comprando ações no D0. No stock option, a opcionalidade dela é entre exercer ou não a opção. Mas, né, de alguma forma, é uma opcionalidade. O segundo é ter uma onerosidade, né? Então, ela paga algo para receber aquilo, então ela tem um custo no plano e ela tem um risco, né? E um risco de, no caso de stock option, de não ganhar nada, do preço de exercício ficar maior do que o valor da ação e ela não levar nada. No caso do matching, realmente ela pode ter um risco, né? Porque vamos supor que ela comprou, voltando aqueles R$10, vamos supor que a ação, quando ela comprou, valia 10 e ela recebeu uma dobra. Mas quando ela cumpriu o vest, vamos supor 3 anos depois, deu tudo errado no negócio e a ação vale R$2. Então, ela pagou 10 no início, agora ela tem a ação que ela comprou valendo 2 e a contrapartida, se for para 1, valendo também 2. Né? Então, o investimento dela que valia 10 no início, vale 4 agora. Ela perdeu dinheiro de verdade. E aí você tem, né, um bom argumento para falar que esse plano era mercantil. Né? Assim, a pessoa perdeu mesmo, né? E aí o que o fisco às vezes alega é quando não existem esses critérios, essas 3 dimensões que eu falei, né, de opcionalidade, onerosidade e risco, porque aí, pô, é uma remuneração, a pessoa não tinha risco de perder nada, não teve que investir, foi dado a troco do trabalho dela, né, e aí por isso seria uma remuneração. Não sei se eu respondi a pergunta, né, mas infelizmente não tem também muita mágica, sabe? Como não tem legislação, né? Então você vai tentando circular ali com base nas jurisprudências, mas é um risco realmente que sempre vai ter até surgir uma legislação específica. Muito bom. Só eu vi um comentário do Fernando aqui sobre a questão dos stock options para SAs, né? Mas na verdade existem também contratos de opções para cotas, tá? Então, né, assim, tudo bem, né, que nas SAs isso está previsto no estatuto, né? Mas poderia ter para limitada, né, ou para outras naturezas, você tem um contrato de opções, né? Não tem essa restrição, não. Legal. Tem 2 perguntas aqui que, do meu ponto de vista, elas se relacionam, né? Uma é sobre em relação à capacidade de autogestão das pessoas, o impacto que tem nisso, né? Se fica mais plana a empresa, né? Ou seja, ela vai achatando as hierarquias, talvez seja não sei, estou imaginando aqui, já especulando sobre, seria um ponto de força para poder fazer isso. E o outro que eu acho que vem complementando essa pergunta é se esse plano é estendido a todos os colaboradores, né? Aí também junto à minha pergunta, se isso reforça essa força para poder planificar, né? Ou deixar as estruturas menos verticalizadas dentro da empresa, né? Menos hierarquizadas, se esse plano vem para poder fazer essa força também ou não diretamente, pelo menos. Acho que, assim, sim uma estratégia que pode ser usada para isso, né? Mas nem sempre o ILP é pensado para isso. Então, lá naqueles objetivos, né, que eu tinha falado, o alinhamento de interesse com o acionista é muito relacionado a isso, né? No fundo, você quer essa questão de atitude de dono, de autogestão, no fundo, você quer que a pessoa tenha ali uma atitude de um sócio, né? Em tese, o sócio não vai precisar ficar sendo gerido, né? Então, se você transforma a pessoa em sócio, dá para ela a possibilidade de ser sócio, em tese, você está reforçando isso. Não quer dizer que é suficiente, né? A gente pode fazer isso de experiência própria, né? A gente tem ILP na Pris inteira, a gente preza muito por essa questão de autogestão, atitude de dono, são até 2 dos nossos valores, mas não quer dizer que automaticamente todo mundo
né, vive esses valores na plenitude que a gente espera, mas eu acho que é um pouco daquela ideia de walk the talk, né? Então, assim, eu estou falando que a gente quer que vocês sejam, ajam como sócio, também estou te dando a possibilidade de ser sócio, isso é verdade, né? E aí, algumas empresas têm até chamado, né, de LP para todos, isso tem aparecido com um pouco mais de frequência. É um pouco essa linha, e cria também um pouco dessa consciência sobre o valor do negócio, né? Então, tem um cliente nosso que fez um plano desse tipo para mais de 10 mil pessoas, convidou, né, pessoas do nível da operação mesmo, que muitas não tinham nunca mexido com ações, nem nada, né? Então, teve até um trabalho ali grande de capacitação, mas um pouco com essa ideia também, né, de trazer todo mundo, vamos acompanhar aqui o valor da ação, olha como a empresa está performando, né? Não quer dizer que a empresa vai ser autogerida, né? Uma empresa até bem hierarquizada, né? Uma indústria tradicional, mas traz essa consciência ali sobre o valor do negócio. Então, não necessariamente é para isso, né? O ILP, para trabalhar essa dimensão de autogestão, a atitude de dono, mas, né? Assim, pode ser uma das ferramentas. E aí eu até vi ali mais o João também fez uma segunda pergunta, né? Tudo bom, João? O João estudou comigo na graduação. A questão dos KPIs individuais e coletivos. Ótimo, prazer estar aqui. Valeu, João, prazer aí falar com você. E aí a questão dos KPIs individuais e coletivos, assim, nossa recomendação é que não sejam usados KPIs individuais em ILP, tá? Aumenta muito a complexidade, e aí, assim, já é difícil definir uma meta corporativa de 3, 4, 5 anos. Imagina uma meta individual de 3 anos, né? Assim, a não ser que seja, né, o CEO, o CFO, mesmo para eles é difícil, porque no fundo é a meta corporativa, talvez que a gente está falando, né? Mas imagina né, o nível gerencial ali, né, o nível até um pouco mais operacional, é basicamente impossível, né? Você definir uma meta de longo prazo. Então, o que a gente vê normalmente, até do ponto de vista gerencial, de boa prática, conversando com esses objetivos que eu trouxe aqui do plano, é que as metas, quando usadas, elas são corporativas. Mas é bom a gente não confundir, de vez em quando tem uma confusão, da meta olhando para frente e da meta olhando para trás, né? Então, nada impede que você tenha metas individuais que definem o desempenho da pessoa, né? Vão para qualquer metodologia que a empresa use de avaliação, e isso seja usado para definir a elegibilidade no próximo ciclo, né? E aí a gente pode sim estar falando de meta individual. Mas, uma vez que o ILP é otorgado para aquela pessoa, ela ficou elegível por conta daquela meta individual, e aí a gente recomenda que sejam, né, metas corporativas, se é que a empresa vai colocar meta, né? Porque tem muitos casos que não tem meta, é só permanência, a pessoa ganha o que quer que seja ali dos planos. Legal. A Rebeca também colocou aqui, e o risco trabalhista quando o colaborador se torna sócio? Existe alguma proteção legal eficaz sobre o sócio? Não, aí vai ser aquilo que eu tinha falado, né? Vão ser os contratos entre os sócios, né? Vai ser o acordo de acionistas, acordo de cotistas, né? Assim, né? O contrato social, né? O regulamento lá da empresa, vão ser esses documentos. E aí vai ter até que avaliar se a pessoa, dependendo do caso, tem casos que a pessoa passa a ser administradora, vira uma estatutária, tem casos que a pessoa vai continuar como uma seletista, mesmo sendo sócia, né? Então, acho que são esses documentos que vão ter que ser considerados, né? E qual que é o vínculo que a pessoa vai ter com a companhia depois também, eu acho que é uma pergunta importante para ser respondida. Legal. O Matheus colocou aqui, na sua experiência, ILP é uma boa estratégia para retenção de talentos? Quais seriam os aspectos positivos e negativos? Assim, na média, a resposta sim, né? É uma estratégia importante, tanto para atração quanto para retenção. Bom, aspectos positivos estão ligados, de novo, a esses objetivos, né? Então, quando você consegue, aí, de novo, vai depender do plano que você tem. Mas quando você consegue atingir esses objetivos, você consegue comunicar bem o plano, você vai provavelmente ter esse alinhamento, você vai ter retenção. Agora, quando não funciona, quando as pessoas não entendem, ou quando as condições diversas são muito difíceis de serem cumpridas, tem casos já, né, tiveram alguns casos de algumas empresas que a gente trabalha que a stock option foi otorgada em um momento que a ação estava em um determinado patamar, e aí, como a virada de mercado, hoje a ação está muito abaixo, e aí você não tem, né, assim, você não tem como participante uma perspectiva de ganho sobre aquelas opções. Então, você tem uma diluição prevista, você tem uma despesa contábil prevista,
e o plano não está retendo mais nada, né? Então, o que você faz com isso? Você vai fazer um aditivo, né? Vai deixar rolar e faz uma nova outorga agora. Então, não é exatamente um ponto negativo, né? Assim, mas quer dizer que não funcionou, né? Teve a despesa contábil, você teve o comprometimento de diluição, mas você não conseguiu os objetivos. E o outro ponto, né, importante é aquilo que a gente já falou algumas vezes, que é do risco trabalhista. Então, isso precisa estar computado na sua estimativa de custo do plano, né? Assim, seja você reconhecendo isso como remuneração de partida, e aí beleza, né? Assim, eu não tenho risco, eu tenho um custo, é uma escolha. Ou então, se eu vou correr o risco, e aí eu vou estimar o tamanho desse meu passivo que está sendo acumulado, né? E o único problema, né, desse aspecto, único não, né? Mas sim, um dos problemas é quando você tem o tratamento como remuneração, por mais que você tenha um plano que você desenhou para não ter desembolso de caixa, que é uma possível vantagem, dependendo do desenho, a parcela dos encargos você vai ter que pagar, né? A retenção na fonte também do IR você vai ter que pagar. Então, o plano volta a ter um desembolso de caixa, você não consegue proteger 100%, né? Então, isso é um problema aí, dependendo do tipo de plano. Interessante. O Marcelo perguntou aqui, falamos dos benefícios de ILP que se traduzem em direitos adquiridos pela sua utilização, quantas responsabilidades, o que você poderia trazer para uma tomada de decisão, riscos associados nas consequências de participar da empresa e do próprio participante? Deixa eu ver. Bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, para falar a verdade, tá? Se você quiser, eu falo por aqui. Pode ser, por favor, Marcelo. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Os riscos associados a ser sócio de uma empresa. Então, a tomada de decisão pela empresa em si, né, qual o risco real, você já falou de custos, caixa, uma série de coisas, mas em relação a quem participa, quem entra como um futuro sócio, quais são os riscos? Porque são direitos e deveres, né? Tem os dois lados da moeda. Sim, sim. Então, assim, eu acho que isso vai... uma separação grande é para os casos da empresa ser limitada ao SA, né? Então, na SA, naturalmente, já tem uma proteção muito maior dos participantes, geralmente, ou muitos casos, eles também não são administradores. Então, ele vai ter um ativo ali, né, que ele tem uma participação bem restrita do ponto de vista de risco. Agora, numa limitada, a pessoa sendo sócia direto, né, ela tem uma participação, ela tem um risco maior. E aí, acho que vai depender um pouco também de como o contrato social, né, e o acordo de cotistas é definido para limitar esse risco. Mas, assim, em último nível, né, numa empresa que concedeu cotas, a pessoa está no risco na pessoa física ali, né? Então, se tiver um problema mais sério com a empresa, realmente ela não tá blindada, a não ser que tenha algum outro dispositivo na empresa. No caso de SA, não, né? Assim, no caso de SA, acho que esse risco é bem mais limitado, né? Mas, assim, como eu falei, isso precisa ser separado, né? Às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio. Lógico que tem que ter essa preocupação na hora de desenhar, mas é uma discussão sobre a convivência entre os sócios, né? Assim, como é que são os documentos que regem essa convivência entre os sócios, direitos e deveres dos sócios. Assim, pode ter uma série de estratégias para você tentar limitar e separar isso, né? Você pode criar classes diferentes de ações, né? Também, né? Então, você pode pensar em formas para tentar restringir e diferenciar os sócios, sei lá, sócios originais, sócios que entraram através do ILP, podem ter tratamentos diferentes. Acho que, assim, para isso até é uma sugestão, né? Principalmente para capital fechado, é um trabalho a quatro mãos com especialistas também em direito societário, né? Eu acho que esse é até um ponto importante para a ILP. Assim, ILP por que é um tema muitas vezes complexo? Você envolve mais de um tema dentro do direito, né? A gente falou societário, tem tributário, né? Tem parte previdenciária, trabalhista, tem um aspecto de finanças, tem um aspecto contábil, tem a dimensão de RH também, né? Dentro da estratégia de remuneração. Então, a gente geralmente recomenda que seja um trabalho a várias mãos, né? Quando qualquer uma dessas áreas de conhecimento faz sozinha, geralmente sai um plano meio pendendo por uma dimensão só, e aí não leva tão bem em consideração os outros casos. Não são poucas as vezes que acontece isso, né? Ou um plano que é feito exclusivamente por uma consultoria de RH, sem as outras partes,
ou também é muito comum, né, o escritório de advocacia fazer um plano de LP, e aí outras dimensões talvez não são tão bem olhadas, então a gente geralmente recomenda, né, que isso seja feito olhando as diferentes dimensões. Legal, Daniel. Tenho mais uma pergunta aqui, que é, tirando a distribuição de ações ou sociedade, existiria outra forma de LP habitual no mercado? Tem, né? Então, assim, acho que são esses casos de LP desvinculados do valor, né? São os bônus de permanência, né? Esse pagamento de dividendos futuros, né? E assim, dentro de bônus de permanência, a gente pode pensar o que a gente quiser, tá? Assim, pode ser um valor pré-definido, um valor corrigido por algum indicador, um múltiplo de salário, né? E aí ele, no fundo, está indexado com a evolução do salário da pessoa ao longo do tempo, isso vinculado a diferentes tipos de meta. Então, no fundo, vira uma caixinha bem infinita, né? Essa branca aqui, o que você conseguir imaginar de regra para calcular um pagamento, a questão toda é o pagamento estar vinculado a uma condição de vesting de permanência, né? Isso, na forma como a gente usa aqui a nomenclatura, caracterizou aquele plano como ILP, entendeu? Então, acho que existem, então, sim. Né? Eu estava aqui pensando, você, de alguma forma, nas suas falas aí, Daniel, você tocou nisso, mas, assim, na experiência que vocês têm aí oferecendo esses serviços de planos de incentivo de longo prazo, né, para várias empresas, clientes que vocês têm, o que vocês percebem de serem aquelas entraves ou aquelas dificuldades para poder ter um plano de incentivo de longo prazo dentro das empresas? Quais são os principais, pelo menos? Uma preocupação, bom, a primeira de todas é a liderança, né, os acionistas estarem com um buy-in ali, né, da ideia. Então, a gente já teve alguns casos que foi uma iniciativa que veio do RH, e aí o trabalho, no fundo, era convencer os acionistas de que era importante fazer um plano, né? Não foi nenhuma nem duas vezes que isso aconteceu. Então, e sem isso não tem como, né? Porque, né, se os sócios não acreditam, mesmo que seja um plano de bônus diferido, mas não adianta, né? Não vai ter, não vai para frente. E aí eu acho que o segundo nível tá muito vinculado aos objetivos do plano, ao momento da empresa, e é também a perspectiva de liquidez. Então, assim, se você não consegue conectar bem essas dimensões, e aí muitas vezes as empresas falam assim, olha, eu tenho aqui já, né, a regra, eu peguei aqui eu fiz um benchmark com outra empresa, eu quero aplicar o ILP deles. E aí, assim, a gente já pegou também muito caso que isso você desconsidera, por exemplo, eu peguei um contrato de uma empresa que estava esperando ter ou um M&A, né, ou abertura de capital em um determinado horizonte. Se você aplica o mesmo programa para sua empresa que não tem dessa expectativa, ou uma expectativa mais longa, para o participante, eu falo assim, cara, beleza, eu ganhei essas opções, ganhei essas ações, mas o que eu faço com elas? Né? Eu vou ter liquidez como? Então, a dimensão de liquidez é muito importante estar clara. E aí, se você falar, não, eu vou ter liquidez em dinheiro, fazer um plano Phantom, aí já é uma outra visão, né? Como é que é a sua expectativa de geração de caixa? Tem até a ver com o planejamento estratégico e financeiro da empresa, né? Assim, daqui 3 anos eu vou ter essa geração de caixa para conseguir honrar o pagamento dos planos, né? É uma dívida, né? Inclusive é contabilizado no passivo, é um passivo que você está criando. Então, acho que eu voltei um pouco à história, né? Assim, dá errado quando áreas diferentes estão desenhando de forma meio independente. E aí chega lá na frente, pô, mas você não pensou nisso, né? Assim, aí o plano está manco, ou ele é outorgado manco, que muitas vezes tem uma revisão de regras, ou então volta alguns passos no processo de aprovação, sabe? Então, é importante aquela ideia de saber o que você quer e colocar todo mundo na mesa para definir a melhor estratégia, considerando as responsabilidades e consequências de cada área ali, né? Eu acho que as principais seriam essa visão legal, a visão financeira / contábil, a financeira, visão caixa, né, e a visão contábil, e a de estratégia de RH, né? Eu acho que se não tiver pelo menos esses 3 na mesa, né, tem muita chance para dar problema no seu desenho. E um bom escritório jurídico para acessar tudo isso, né? Exato. Então, assim, a dimensão legal, né? Exato, isso é muito importante. Né? E dentro da dimensão legal ainda tem aquelas separações que eu comentei. Claro, se você vai para um bônus diferido, aí você meio que resolveu boa parte disso, né? Assim, ficou mais simples a sua vida. Agora vai ser se for um plano de ações. Na verdade, assim, se você assumir que é um plano remuneratório, você também resolveu uma outra parte, né? Porque você não tem risco nenhum. Você vai discutir só quais são
quais são os recolhimentos, porque nem isso é claro, né? Quais são as verbas que você tem que recolher. Então, cada empresa faz de um jeito, porque não tem uma regulamentação, mas pelo menos, né, uma parte do risco ali previdenciário, né, e trabalhista você já reduziu. Muito bom, Daniel. Sobre esse tema de LP, quais serviços que a Pris oferece aí para o mercado? Acho que assim, são aquilo que eu tinha comentado lá no início, né, são duas dimensões principais, né? Uma dimensão serviços, vou até parar a apresentação aqui. Tá. A dimensão mais de serviços, então dentro dela tem a parte de capacitação, a gente tem EADs sobre a parte conceitual de planos, exemplos práticos, e tem um EAD também, a segunda parte dele, que é sobre a parte contábil, que é até bem completo. E a gente tem dentro ainda de serviço a parte de desenho, né, de emissão de laudos contábeis, para empresas listadas tem algumas que preenchem as documentações para a CVM, revisão também de planos, né, algum tipo de diagnóstico. Então, a gente tem essa parte até bem completa de serviço. E a gente tem a parte sistêmica, seja para a empresa listada ou não listada, né, para fazer o controle dos saldos, prazos, comunicação com os participantes, parte contábil. Então, são basicamente esses dois pacotes, né, serviço e sistema que a gente tem. Legal. Eu não estou vendo mais perguntas aqui, deixa eu ver aqui no chat. Não estou vendo mais perguntas aqui. A gente tem mais uns 1 minuto e 2 minutos finais aqui. Alguém tem mais alguma pergunta para o Daniel, antes da gente encerrar? Eu só ia fazer mais um comentário, estava escrevendo aqui, mas deixa eu falar que é mais rápido. Tá bom. A gente sabe que essa prática é muito comum em outros países, né? No Brasil não é tão comum ainda, talvez até por uma culpa da própria CLT, né? Que deixa todo mundo muito confortável ali na situação como está, e super protegido, e isso, essas práticas, né? Tanto de LP ou o próprio CRPJ, é algo muito, assim, solto, né? Qual a perspectiva de vocês para isso ser difundido aqui no Brasil? Tipo, as pessoas estarem, ok, isso é legal. Não sei, vocês têm alguma visão disso? Eu acho que, assim, primeiro que tem evoluído muito, tá? Então, já aumentou bastante a difusão, né? Eu, como comentei lá no início, tem uns 10 anos que a gente trabalha com isso, aí lá atrás você não imagina, né? Era super difícil achar quem tivesse. Então, hoje, proporcionalmente, já tem muito mais empresa, e é engraçado que a gente vai vendo que as tendências aqui estão alguns anos atrás de fora do Brasil. Então, o fato de ter planos, a gente está chegando, né? Depois, outra tendência foi esses planos baseados em performance, já tem alguns anos fora, e agora no Brasil tá meio que na moda, né? Então, acho que é uma outra tendência, mas, assim, se eu fosse falar uma coisa para mudar, seria ter uma legislação específica, né? Então, se tivesse alguma coisa como de PLR, você olha, planos de LP com essa natureza aqui vão ter esse tipo de tributação, né? Obviamente, né, de preferência algum tipo de benefício, assim como tem de PLR, eu acho que era, né, matador, e isso existe em vários países, tá? Então, por isso que eu, assim, não estou falando, não é para pedir, né, benefícios que não existem, não, né? Em vários países tem, inclusive tem as características, então, assim, se o plano tem determinadas características, ele cai em determinada regra, se ele tem outras características, cai numa regra, vamos dizer assim, pior, né, sem os benefícios fiscais. Então, se fosse falar uma coisa, eu acho que era esse ponto. Acho que outras coisas também, assim, no Brasil, as pessoas, na média, têm assim, pouco dinheiro na bolsa, né? E fora do Brasil tem muito mais essa cultura de ações. E aí, acho que esses planos que eu comentei de LP para todos acabam sendo até uma forma de educar e de dar um primeiro contato para as pessoas com esse universo. Mas eu acho que o aspecto fiscal, né, de regulamentação, acho que ele teria um peso muito maior até do que essa outra parte. Legal, Daniel. Muito bom, cara. Matheus, você tem alguma pergunta a mais para o Daniel aqui? Ou a gente pode ir encerrando? Não. Eu acho que é um assunto bastante interessante e está ficando em voga agora, né? Porque a gente está percebendo que as necessidades do mercado, dos profissionais, estão indo muito mais nessa direção. Então, eu achei que foi bem escolhido esse tema aqui, dá para perceber pelo interesse, né? A gente lotou o Zoom aqui, 100 pessoas, não teve mais espaço, teve gente que ficou de fora, viu, Daniel? Legal. Bom, pena, mas legal que encheu, né? Assim, pena que não coube todo mundo. Falando novamente, né, eu já tinha falado disso no início, a gente da Orgânica tem um curso de agilidade no RH, onde que a gente fala sobre
novas formas de pensar a remuneração, e aí a gente cita incentivos de longo prazo lá como uma das possibilidades, né? E fala sobre os vínculos, sobre isso e efeitos em recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e etc., cargos. Então, a gente fala sobre isso. Então, a gente tem esse workshop, né? Quem quiser saber mais detalhes, entra em contato com a gente ou vê lá na página que está no link aqui indicado, link.organica.com/HR. Tá bom? Legal. E até aproveitar, vou jogar no chat aqui também, só a landing page aqui que a gente fala da formação que a gente tem em LP também, né? Se alguém quiser dar uma olhada, aí é aquela que eu citei quando eu falei dos tipos de serviços que a gente tem, né? Fala um pouquinho dos módulos, se alguém quiser dar uma olhada, tá nesse link. Você mandou direto. Eu mandei só para você, né? Coloca lá tem jeito de mudar aqui, deixa eu... Mudei aqui. Pronto, agora foi. E até o comentário que eu tinha agradecido, o comentário da Amanda ali, né? Eu acho que tinha só para você. Então, eu agradeço aí, Amanda, pelo comentário também. Legal. Bom, pessoal, a gente teve uma conversa aqui super interessante sobre LP. Eu acho que é um tema razoavelmente novo, né? Até como falamos aqui no final, fora do país, em alguns países, ele já é mais difundido. Aqui ainda estamos aprendendo sobre ele. E espero que a gente consiga depois, né, Daniel, vir aqui e explorar mais em profundidade isso com perguntas talvez mais de quem já está vivendo isso no dia a dia, né? Mais empresas vivendo isso, a gente poder explorar isso mais ainda. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação, Daniel. A gente fica super feliz. Sempre que você quiser também, volte, é só falar com a gente faz outro papo, assim, né, a respeito desse e outros temas que vocês trabalham. Tá bom? E até para a gente conhecer a Pris, que é uma empresa, como você citou aqui, bem, né, en passant aqui, que já tem uma estrutura de gestão, né, uma autogestão mais difundida na empresa, e isso tem impactos na empresa super interessantes. Seria bom a gente conhecer também. Talvez você volte para poder falar com a gente sobre isso. Acho que pode ser uma boa. Acho que até eu tinha visto o nome dele aqui, do Leandro. Ah, o Leandro está aqui ainda. Então, acho que até depois fazer a ponte aí, que eu acho que o Leandro está cuidando desse tema aqui, né? E acho que pode ser legal, às vezes, um bate-papo com ele e com vocês. Legal. Então, está todo mundo convidado. Em breve, a gente traz o pessoal da Pris aqui para a gente bater um papo e entender como é que funciona o estilo de gestão da Pris. Né? E a LP lá dentro, como é que funciona. Ótimo. Beleza? Valeu, gente. Obrigado Legal. pelo tempo de todo Valeu, mundo gente. aí. Muito obrigado. Abraço para todo mundo. Abraço. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal.